Toda adaptação é uma traição, mas às vezes é uma traição que revela a alma do original. Seja bem-vindo ao Notas de Rodapé Podcast, o seu podcast de literatura e gestão. Eu sou Neifer França, estou aqui com Flávio Oliveira. Hoje vamos falar de mais um episódio, falar mais de literatura com vocês. Agora um episódio um pouco diferente, não vamos trazer uma única obra, mas algumas obras. Por que, Flávio? O que vamos falar hoje? Hoje vamos falar sobre grandes adaptações que foram feitas para o cinema, dos grandes clássicos de literatura. Tem algumas particularidades aí, a maioria dos casos que a gente tem aqui são livros que viraram filme, tem uma exceção aqui que é um filme que virou livro depois. Uau! Mas no final das contas a gente está tratando aqui das formas de arte se complementando, se ajudando a divulgar aquilo que a mensagem original tinha. Linguagens diferentes, mas que podem ser também aproveitadas aí pelo grande público devido, né, à grandeza das obras que as precedem aí. Então é isso, né? Um pouco de manifestação artística diferente, dessa vez um pouco menos de preocupação com gestão, né? Algo parecido. Não que temos muita preocupação. Realmente isso aí é uma coisa que vem por acidente, né? Mas esse aqui é um episódio parecido com para você que já acompanhou outros episódios e viu lá aquele que nós colocamos sobre literatura na música. Esse foi bom, né? Esse foi bem interessante. Poxa. Aqui é um pouco disso, né? A gente levantou aqui filmes que a gente assistiu e tal, e que são baseados em livros clássicos. Até esse episódio aí, até o Felipe da Empíricos compartilhou a gente. Olha só. Pô, uma referência. Ficamos famosos por conta disso, né? Não foi? Isso explica um pouco da nossa fama. Muito bom, muito bom. Quando a gente estava discutindo para fazer esse tema aqui, a gente estava conversando. É meio ingrato, né? Porque às vezes tem grandes obras que transformadas em filme, como a gente falou aqui no começo, né? A frase começo do episódio. Grandes obras transformadas em filme e o filme não faz sucesso algum, né? Sim. Tipo, ninguém nem sabe que teve o filme. E tem muitos filmes que eles fazem um sucesso estrondoso e ninguém tem a menor ideia de que era um livro, né? Sim. Ou poucas pessoas têm. Então acho que a gente pode começar a falar um pouco sobre as obras. Mas antes de começar, Flávio, eu queria falar. Normalmente o pessoal critica muito as adaptações. Por que você acha isso? Bom, eu acho que já tem uma limitação natural que um filme tem, que normalmente o livro não tem, que é o tempo. Né? Você não consegue transcrever um livro na sua íntegra para um filme, dependendo do tamanho do livro, que vai durar menos de 4, 5 horas ou vários episódios de uma série, alguma coisa do tipo. Guerra e Paz. Guerra e Paz é um baita livro com um baita filme que dura mais de 4 horas, né? Então isso, dentro da perspectiva financeira, mercadológica, né? De vendas da indústria do cinema. Entretenimento, né? Você ficar lá assistindo. Para poucos. Para poucos, né? Eu sou um dos que gosta de filme longo e filme parado muitas vezes, né? Filme preto e branco. Então tem gente, né? Cada um tem a sua. Cara chato, hein? Cada um tem a sua Caramba! Inclusive um que eu gostei foi o Ben-Hur, esposa. Um que eu gostei foi o Ben-Hur. Não, tô brincando, eu confessei aqui há pouco que eu não. Eu acabei de confessar, colorizado por. Eu acabei de confessar que eu não assisti ainda o Ben-Hur e fui execrado aqui pelos. Não acreditamos. Pelo Neifer e o Xandão aqui, então eu vou me penitenciar e vou fazer um resumo para vocês depois. Eu acho que eu falei isso em algum episódio. Eu falei que primeiro, a empreitada é ingrata, né? Então, assim, normalmente acredito eu que as pessoas ficam decepcionadas porque cada um tem, quando lê um livro, tem um filme na sua cabeça. Você desenha o personagem, você desenha a história, você desenha o ambiente. Daí, quando aquilo vai ser transposto para um filme, normalmente você desilude, porque obviamente não vai ser o que você imaginou. Sim. Então, o personagem era assim, a personagem era assado, o ambiente não era assim, o ambiente não era assado. Por exemplo, eu leio muito com meu filho. E daí, quando a gente lê vários livrinhos e tal,
de histórias mesmo, livrinho grandinho. E daí, normalmente quando a gente assiste as adaptações para o cinema, ele fica decepcionado, Putz, é. fica com raiva. Não tem nada a ver, mudaram a história. Ele não entende ainda que mudaram a história. Por que colocaram isso? Fiquei indignado. Não tem nada a ver. Então ele se indigna como nós, né? Bom, Então, mas isso é legal, né? também é. Você contou que vocês leram Nárnia, né? Sim, sim. Ele assistiu? Assistiu e criticou E todos. ficou bravo. É. Tem uns que ele adorou, né? Todos os filmes ele adorou, mas em todos ele tem alguma crítica. Aham. Ah, mas por que colocaram o personagem assim? Não tem nada a ver. Eu lembro de qual que foi? Eu acho que é Príncipe Caspian. Um dos filmes do Crônicas de Nárnia. Uhum. Eles colocaram uma briguinha entre dois personagens que isso não existia no livro. E eram dois personagens do bem lá e colocaram uma briguinha. Ele ficou indignado. Mas por quê? Não tem nada a ver. De onde tiraram isso? Eles se gostam e não sei o quê. Então tem Tem que ter uma pimenta no sei lá, um romance, É. alguma coisinha assim. Quer colocar um entretenimento, né? Tá. Mas, Tem filme aqui na nossa lista que eu vou comentar desse tipo de, uau, então vamos lá. esse tipo de coisa. Qual é o primeiro, Flávio? Bom, nós seguimos aqui uma ordem que não é de importância ou de qualquer coisa do tipo, foi simplesmente a ordem cronológica do lançamento dos filmes, Cronológica, né? É a sequência em que eles foram lançados. E aí o primeiro que aparece aqui é o Dante's Inferno, de 1911. Na verdade, em italiano, né? É um primeiro romance, o primeiro longa-metragem, aliás, italiano da história, né? E ele retrata, como o próprio nome diz, o primeiro livro, né, da Divina Comédia do Dante. Episódio que a gente retratou alguns episódios atrás aqui, né? O livro que nós discutimos alguns episódios atrás. 1911, cara. Nossa. 114 anos a partir de hoje, 2025. Tem mais quem assistiu isso aqui? Cara, pouca gente teve a curiosidade, né? Realmente, isso aqui, por exemplo, eu assino um canal chamado Belas Artes, Ah, sim. Que é, verdade. né? É tipo um streaming de clássicos. que é exatamente, é só filme cult. Então ali você tem filme francês, Eu sempre falei pra vocês que o Flávio é coach, gente. tem um festival agora de filmes dos Balcãs, né? Que é Nossa, imperdível, Nossa. imperdível, gente. Nossa, final de Copa do Mundo. Vocês não sabem, Faz o churrasco de família. eles não sabem o que estão perdendo, cara. E esse aqui, bom, aí o que é interessante disso aqui, né, cara? É o primórdios do cinema. Até então, legal. até aqui o que tinha era Irmãos Lumière, o Georges Méliès, sabe aquele filme do foguete acertando a lua, assim, acertando o olho da lua, o trem que para na estação, ou seja, Sim. curtíssimos, né? É dessa época, eu acho que é de 1910, o primeiro, talvez mais longa-metragem, que é O Nascimento de uma Nação, que inclusive é um filme polêmico, porque ele é apologia ao nazismo, né? O Nascimento da Nação fala por exemplo, de Ku Klux Klan. 1910, que talvez é o ano mais importante da história, né? Fundação do Corinthians. Pelo amor de Deus. Aí não tem longa-metragem disso, né? E vocês falam de filme. E isso é dessa época, e retratando já uma obra clássica, e com a curiosidade de que toda a estética desse filme é baseada nas ilustrações do Gustave Doré Que legal. para Divina Comédia. E aí, o que você achou do filme? Ah, cara, primeiro que ele é mais curto, né? Ele não retrata, obviamente, ele fica só no inferno, então dentro daquela limitação de Ele não vai nas obras. Ele só inferno, Dante's Inferno, só o inferno. Dantes, hein? Só o inferno. Mas é um filme mudo, obviamente, preto e branco, então, cara, ele faz o que pode. Não, interessante. E já é muito, Não, cara. interessante. Não, é maravilhoso, cara. Tem aquele filme do Hugo Cabret, né? Que ele conta a história do cinema, né? Não sei se você... Esse eu não conheço, não. Produção. Outro? Ô, produção. Outro? Hugo Cabret, meu. Coloca aí no chat se você assistiu o Cabret. Ele vai falar tudo dos Irmãos Lumière, ele vai contar toda a história aí do cinema. Na verdade, fala desse cineasta aí que foi muito importante aí pro cinema, né? Entendi.
Então é isso, né? Essa que é a importância histórica, a primeira, né? Primeira adaptação mesmo, porque até então nem tinha, nem tinha. O filme tava nascendo, né? Não tinha base pra. Baita obra, né? Nem tinha cinema nessa Uma época. baita obra para ser adaptada. E foi polêmico porque também já em 1911, imagina na época, né? Tinha cenas de nudez lá no inferno, né? Sim, que retrata no livro. Né? E aí você fica pensando, será que o inferno é assim? Então, não, então. Mas Retrata no livro e retrata nas ilustrações. Isso, exatamente. Muito bom, Né? Então, excelente. essa é uma primeira obra aí. Então, e aí, seguindo na sequência, esse episódio, né, Neifer, vai ser mais assim, papum mesmo, porque. Não, Primeiro, que a lista é longa, né? Esse livro a gente já tem episódio aqui no canal sobre Divina Comédia. A gente fala, obviamente, das 3 partes, né? Inferno, Purgatório e Paraíso. E a gente se debruçou na obra lá, caso você tenha interesse. Vai lá na obra e depois assista o filme. Sim. Muito bem. Depois disso, bom, acontece muita coisa. Claro, a gente está trazendo só algumas. Tem várias outras obras que aconteceram entre 1911 e 39, que é o próximo que a gente vai mencionar aqui. Por exemplo, nessa época aqui tem todos os filmes do Murnau, Fritz Lang, o expressionismo alemão, muita coisa acontecendo na França, na Inglaterra e tal, mas né, a gente tem o tempo limitado aqui também. Um que é digno de menção que nós não colocamos aqui é o Fausto. Tem um Fausto do Fritz Lang, que é maravilhoso, né? Alemão e bem legal também. Mas, tem um episódio do Chapolin também, falando sobre Fausto. Tem? Tem, irmão. Opa, clássico. Clássico. Não é possível, sério. É verdade. Vou atrás. Vou atrás. Bom, próximo clássico. Próximo filme baseado numa grande obra. E O Vento Levou. É um grande filme, né? Não. E um filme grande também. Que ano o Vento Levou? 1939. Caramba, meu. Eu lembro desse filme com detalhes. Como se fosse hoje. Eu assisti umas 2, 3 vezes, provavelmente, né? Eu lembro que eu assisti muito pequenininha, porque minha mãe gostava muito de cinema, a gente assistia muito filme juntos. E depois assisti na adolescência, assim, algumas vezes. É um baita filme. A gente tava comentando no backstage aqui, né, Flávio? É um baita filme porque eu sempre gostei muito de história, né? Você fica imerso na história americana, né? Sim. Muito legal. Ele retrata um período bem específico ali, né? Muito legal. De guerra civil. De guerra civil, né? Norte contra sul dos Estados Unidos e uma família, basicamente, né? Vivendo nessa época em que tem que sair de casa, tem que voltar depois, tem um risco de ataque iminente. Esse é um filme que o filme é mais famoso do que a obra, né? O filme é mais famoso do que a história da Margaret Mitchell. Sim, mais famoso do que o livro. Então, tem uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, a maioria dos filmes, um dia foi livro, né? Assim, claro que não todos, mas não sei se a maioria, deixa eu refazer a frase, né? Muitos filmes ou referência foram livros que a gente não conhece, não percebe, não lembra. Livros comuns que não fizeram muito sucesso e acabam que o filme fez, né? Exatamente. Então, é sempre legal ao pesquisar um filme que você achou interessante, você pode até descobrir alguma obra que foi base para ele. Então, esse romance aqui é bem conhecido, mas sem dúvida nenhuma o filme é mais porque ele foi muito importante para a época, né? Ganhou Oscar, vários Oscars, é uma super produção, então mesmo quando você assiste hoje, você consegue ver. E você consegue ver o trabalho que deu fazer aquilo, as coisas são gigantescas. Tem um momento lá que tem um incêndio, numa série. Você não assistiu Ben-Hur, né? É que você não assistiu Ben-Hur. Tem incêndio também. De que ano é o Ben-Hur? Vamos lá. Rapaz. Vamos lá. Não, Ben-Hur é 1959. 59? Veio bem depois, né? Acho que não é mais antigo, não? Não, 1959. Então, isso aqui é de 39. Ganhou mais. Tanto é que até Vira o Senhor dos Anéis era o que tinha mais.
E curiosidade, assim, inclusive retratando uma parte do que o livro trata, que é racismo, né? Inclusive, racismo, escravidão, era um período que ainda Ele havia retrata o tempo, né? o tempo daquela época lá. Nu e cru. Mas a curiosidade é que dentre esses 8 Oscars que ele ganhou, um dos Oscars foi de atriz coadjuvante para uma atriz negra, a Hattie McDaniel, que é a que faz a governanta da família O'Hara lá, que é quem ajuda a Scarlett O'Hara e tudo mais, né? E ela foi obrigada a receber o Oscar em uma cerimônia separada dos brancos. Então teve o Oscar, a cerimônia de entrega, e ela recebeu dela separada no hotel. Que loucura. Porque ela podia ganhar o Oscar, ela fazia jus ao Oscar, mas não podia receber junto com os brancos. E o Clark Gable, que era o outro, né, o principal ator ali, que ganhou o Oscar de ator, ele tinha se recusado a receber o Oscar porque ela não ia receber junto com ele. E ela convenceu ele a receber assim mesmo, porque, né, assim, ela convenceu ele. E aí ele foi e recebeu, porque ele não queria receber o dele, porque o dela seria separado, entendeu? Que história, hein? Então como é que é o dilema, assim, né? Como é que pode? Ela é tão boa a ponto de ganhar um Oscar, mas não de receber o A gente tá Oscar. falando isso há pouquíssimo tempo, né? 39, É isso que é loucura, né? logo antes. Curiosidade, ele tinha mau hálito. Sério, Clark Gable? Sério? A atriz que Aham. Vivian Lee. É mesmo? Ah, é verdade, cara. Você mencionou agora, é. mau hálito. Como é que fala? O personagem lá que ele faz. Cara, esqueci o nome dele. Hatcher, alguma coisa assim. É o meu canalha favorito, aquele cara. E porque ele faz um cadastrão, né? Faz um cara meio sacana e tal, mas no final tem, né? Ele não é tão sacana assim, né? Eu achei ele muito interessante. Né? E eu não sei, eu não lembro os Oscars aí que ganharam, mas a fotografia do filme é fantástica. Lindo, né, cara? Fotografia. Você procura em qualquer imagem de internet sobre esse filme, você vê um sol no fundo, você vê a silhueta da... É muito bem feito. Você entende perfeitamente por que esse filme ganhou o Oscar naquela época lá. Maravilha, maravilha. Muito bem, e O Vento Levou. Se você não assistiu ainda ou não leu o leu o livro, eu li o livro. E aí? Eu li o livro. Adaptação. Muito boa, muito fiel. Fiel. Muito fiel, sim, sim. Né? É um caso que talvez faça jus, assim, talvez o filme seja mais interessante, inclusive. Mas é bem fiel. Muito bem. Próximo, Fran. Adelante. Em 1962, O Processo. Pô, É um filme... Bom, a obra é do Franz Kafka e o filme é do Orson Welles, né? Então, cara, só pode ser... Que ano? 62. 62. 62. O Processo. É... Trouxemos aqui Kafka. Metamorfose. A Metamorfose. Tá aí em algum dos nossos episódios. Foi um dos primeiros aí, eu acho, né? Foi na primeira temporada aí. Foi, talvez o segundo ou terceiro, foi bem no comecinho. Tá lá, né? procura aí no canal que tá lá. Que é o mais conhecido, mas muitos especialistas, assim, quem entende mesmo, diz que O Processo é o melhor livro do Kafka. É o livro mais bem feito, é o livro mais caprichado. Aqui é outro caso que a gente falou, né? O livro é mais famoso do que o filme. O livro é mais famoso do que esse filme, com certeza. Porque o autor é uma figura expoente aí também, né? Na literatura mundial. Sim, mas então, mas essa adaptação até que, claro, né, não é do grande público, assim, mas ela é porque o diretor é o Orson Welles, que é o mesmo do Cidadão Kane, que é um dos mais importantes, né? E o ator principal é o Anthony Perkins, que é o Psicose. É o ator do Psicose, né? Que é aquele Norman Bates, né? Então, Norman Bates deve ter feito bastante sucesso. Esse cara era um super astro, né? Daquela época. Então, ele... Um bom diretor, um bom ator. Exatamente, cara. Então, é bem interessante, né? Tem, assim, a característica e a curiosidade de que ele não foi gravado em cenários, né? Você não montou o cenário para gravar esse filme. Eles filmaram em estruturas reais, prédios abandonados, para criar aquela atmosfera, assim, de repartição pública, né? Aquela coisa bem no ar, assim, bem escura. Você fica angustiado, assim. Kafkiana. É do caramba. Esse filme é muito bom. Assim como o livro, anote aí se vocês não leram, não assistiram. Livraço. É excelente. Maravilha? Next one. 1972, O Poderoso Chefão. Putz.
Bom, esse aqui, Caiu a casa, caiu a internet. esse aqui, o filme é mais famoso do que o livro. Não, com certeza muita gente nem sabe que tem livro, né? É. Então, Mário Puzo. fala um pouco da obra aí. Esse eu não li o livro, né? A gente só conhece pelas histórias aí, mas é, a curiosidade é que o filme com certeza ficou mais famoso, ficou maior, ficou mais importante por causa do diretor, né? Da constelação de atores. Mundialmente famoso, né? Tem Até hoje aí é votado como caravana de fãs, né? Tem fã-clube, o pessoal recita os diálogos, né? Então, ganhou por muitos anos, assim, que todas as eleições de melhor filme, junto com o Cidadão Kane, né? e a trilogia é boa, né? Não é só um ou dois, a trilogia é boa. Com certeza é. O primeiro é o mais interessante, sim, mas com certeza não perde. Mas tem muita gente que fala que o 2 é melhor. Dois. Porque aí o Michael Corleone já é o Sim. o chefão, né? Muita gente fala que o 2 é melhor. Você lembra que a transição do primeiro pro segundo é a porta se fechando e o Michael Corleone dando a mão pra alguém beijar, né? Pros asseclas lá dele. Então é uma transição muito, muito legal, né? O Mário Puzo, que é o autor desse livro, ele vendeu os direitos do livro antes do filme, antes de fazerem o filme. Então ele meio que, por um preço muito barato, na época ele vendeu os direitos do livro e quem comprou ficou zilionário. Uau! Porque só depois isso virou best-seller, virou um blockbuster, né? Digamos assim. Famoso até hoje. Então é muito, muito legal, né? Bom, depois disso, vamos lá, né? Grandes clássicos também virando cinema. Crime e Castigo, em 1970. É um filme russo. Tem umas adaptações, assim, que você não vai encontrar no Netflix, né, cara? Que você não vai encontrar Tem lá no Prime. Esse tem no Belas Artes, tem. Belas Artes tem. Tem umas coisas interessantes que estão aparecendo num outro streaming, eu não sei se vocês acompanham, que é o Oldflix. Não. Oldflix. É só de filme velho. Coach. Ali tem mais velho do que Coach, não necessariamente, né? É velho mesmo. Tem muito filme de faroeste, tem muita série antiga, tem Ginny Eugênio, tem umas séries assim que passavam anos atrás aí que estão lá, né, cara? Então é bem legal. Bom, esse filme aqui faz jus totalmente também ao filme, é uma bela adaptação. O Raskolnikov lá é muito, o cara bem perturbado, assim, o ator que fez ele é extremamente Passa o mesmo sentimento. eloquente. Angústia. E aquela atmosfera russa, né? O filme é russo, então é baseado, é feito lá mesmo, né? Aquela atmosfera assim de. Você assistiu sem legenda ou não? Pô. Sim. Já pensou, né? O cara fala. Ainda falta um pouco, pulei essa aula de russo. E essa é considerada, de todas as versões que já aconteceram do Crime e Castigo, esse é a mais fiel, considerada por quem assistiu, a mais fiel ao original. A gente falou do Crime e Castigo também em um episódio nosso já, né, Neifer? Lá atrás. Falamos lá atrás. Trouxemos só um Dostoiévski? Acho que só um, né? Acho que trouxemos só um Dostoiévski. É o inspetor. Não, sim, só um. Na próximos aí vamos trazer mais Dostoiévski. Precisa um Irmãos Karamazov, velho. Esse aí tem um que tá na lista, hein? Bom. Esse é importante. Muito bem. Estamos indo aí, caminhando. O sexto livro da nossa lista, 1973, O Exorcista. Esse filme é maravilhoso. Também, com certeza, o filme mais famoso do que o livro, né? Apesar de que o William Peter Blatty é um famoso aí, o cara é coach também em outros textos menos conhecidos, né? De terror. Mas o Exorcista é garantido até pelo fato de quem fez o roteiro do filme foi o autor do livro, foi o próprio William Peter Blatty. Que legal. Então aí ele, né, obviamente fez o mais parecido possível. Eu não sei se vocês eram nascidos nessa época, né? Mas quando esse filme foi lançado, lá em 73, não, com certeza não, né?
lá em 73, ele despertou, assim, uma repulsa geral, né? O pessoal que assistiu o filme passava mal, eles tinham até que deixar ambulâncias a postos nas salas de cinema, porque muita gente passava mal, vomitava, né? Via lá a personagem passando. Foi muito realista e muito, até por isso, muito bem feito, né? O filme é incrível. É. E tem, na verdade, Exorcista aí, tem muita história. Isso aconteceu realmente, né? Tem até. Eu acho que tinha até um documentário falando sobre a filmagem do filme. Tem um monte de coisa que aconteceu durante a filmagem, né? Coisas estranhas e inexplicáveis, né? Então teve gente que morreu filmando, teve muitos acidentes. Então é isso, né? Foram mexer no vespeiro aí. Foram mexer no vespeiro, foram acordar o capeta. Mas esse realmente é um clássico do cinema, né? Pouca gente também sabe que é um livro, né? Com certeza, né? E esse é excelente. Agora, anos depois, a gente vai assistir. Filme de terror é diferente, né? Uma releitura aí, né? Fizeram, acho que os anos 2000. Não, tem uns spin-offs, assim. Tem um que fizeram depois que eles querem retratar a origem do demônio lá que faz a possessão. Então, eles vão lá pra Etiópia ou né? Que não é igual, né? Sim, né? E então tem umas histórias meio contadas a partir disso, mas o original é excelente. Então, e aí hoje em dia a gente vai assistir esses filmes de terror, não é a mesma coisa mais, né? A gente perdeu muito da nossa ingenuidade, da nossa... Pô, mas pra época, né? Pra época foi um negócio absurdo. Virando a cabeça lá. Andando do teto, né, cara? Foi começando, cara. Não, fantástico. A cena do crucifixo, então, não vou nem falar aqui pro pessoal não... Mas era uma coisa absurda, né? Tanto é que teve muita cena cortada. Hoje você encontra o filme completo, esse filme completo. Mas na época que saiu no cinema teve muita cena cortada porque era violento demais. Eu tava ouvindo um podcast aí, acho que era com um cara religioso aí. E ele tava falando que o autor, ele tava falando do autor do livro, como todos os grandes autores, né? Provavelmente ele ele fez muita pesquisa. Então, por exemplo, o nome do demônio é o nome real aí utilizado, não sei aí no ocultismo, referências faladas, diálogos. Então tem muita referência ocultista mesmo no filme e no livro, né? Traz ainda mais verossimilhança, assim, né? Assusta ainda mais, né? Muito bem, esse foi o sexto, sétimo livro. Estamos chegando na metade da lista, mais ou menos. Agora passamos da metade. A Profecia, outro filme de terror. Assisti. 76. Assisti. A Profecia é um filme bíblico, né, cara? Se você lembra da história, ele retrata lá muito do que é dito no Apocalipse de São João. É o Anticristo. É, a volta do Anticristo. Como é que ele cita muitas passagens bíblicas, né? Ele é baseado em muitas passagens. E a história lá do Damien Thorne, que é uma criança que nasce na família de um diplomata, né, americano, em Londres. Eu lembro que eu assisti esse filme criança. A gente assistiu essas coisas. De que ano que é? 76. 76. Devo ter assistido com uns 10 anos, em 95, provavelmente. E daí eu tentei ler o livro, não consegui ler o livro. Já era um livro grandinho, mesmo para adultos mesmo, eu não consegui ler o livro. Eu lembro que tinha um livro em casa, eu tentei ler o livro, não consegui. Mas o filme é muito bom, né? O filme é muito bom. O Rottweiler. O filme dá medo, hein? A história do fotógrafo, né? As fotografias que ele... O filme dá medo. É pesado. Não, cara, eu gosto, por exemplo, mais dele do que do Exorcista, porque Como terror? ele é menos explícito que o Exorcista, mas ele é mais tenso, né, assim, por mais tempo, então... E o menininho trabalha muito bem, cara. Aquela carinha dele lá de anticristo. Com a bicicletinha? Não. A mãe dele arrumando o vaso lá, regando aí, ele vem com a bicicletinha, né? A empregada, né, cara, que é uma serva do demônio. Não, então, daí você fica meio paralisado, né? Realmente é... Damien, this is for you. Aí ela pula da janela. Assim,
Maravilhoso. E eu lembro, assim, eu não consegui ler o livro, mas eu lembro que era esse tom mesmo. Aham. Era um tom meio bem dark, assim, bem, É. bem medo. Mas eu não consigo, deve estar lá. Esse é o caso do livro que saiu logo depois do filme. Eles foram escritos juntos, assim, foi uma encomenda, né? O autor, ele escreveu o livro e escreveu o filme ao mesmo tempo, e o filme saiu um pouco antes do livro ser publicado, né? Então, em tese, assim, não é um filme baseado em um livro, mas um kit, né? Saiu junto ali. Então, é interessante isso daí. 1976. Muito bem. Aí vamos para 1984. Não o filme, mas o ano 1984, onde foi lançado o Duna, que é um livro de Frank Herbert, né? O nome do autor, que é uma visão, é uma ficção científica, se passa em um futuro muito, muito distante. Então esse aí é um que a gente olha assim os filmes, passa em 2050, 2100, né? E eles acham, né, que os carros vão estar voando e não sei o quê. Esse aqui é tipo no ano 3000 e alguma coisa, é bem, bem lá na frente. É num futuro muito, muito distante, né? E, e, e aí tem um filme que é de 1984, que é um único longa-metragem que retrata o livro inteiro. O próprio livro, ele é separado em duas partes, né? Mas nesse filme ele trata do livro todo, dessa coleção toda. E depois, agora bem mais recentemente, tem uma versão de talvez uns 2 ou 3 anos, Episódio de sucesso. que fez muito sucesso, que ganhou Oscar, né, com atores que também... Eu nunca assisti Conhecido. nem li o livro. Eu não queria assistir antes de ler o livro, né? Porque o pessoal fala muito bem. Mas é meio ame e odeio também, né? Duna. Tem muita gente que assiste e não gosta, né? Cara, é porque é uma história árida. Você é o... você é um dos... esse aqui é um que eu tive a experiência ao contrário. Eu primeiro... Então, é assim, eu vi que hypou, né, o filme. Tava na moda. Eu falei, eu quero assistir. Mas aí eu sabia que tinha um mais antigo. E sabia que tinha um filme. O livro, aliás, né? O livro é um calhamaço. Sei lá, 1000 páginas, alguma coisa assim, né? Então eu fui primeiro pro filme antigo, 1984, que resolveu bem, entendi, né? Assim, achei muito interessante. A gente tem que assistir os filmes colocando ele na época em que eles foram feitos. Então, cara, os efeitos especiais são outros e tal, mas eu sempre penso nisso. Pra época, esse filme, um dos atores é o Sting, o músico, é um dos Harkonnen lá, né? Um dos vilões lá. Aí depois eu assisti os filmes recentes, os filmes mais novos. E depois disso eu fui ler o livro. E eu posso dizer que nesse caso a experiência não foi estragada, não, pelo... Que é uma experiência peculiar, né? Normalmente não fazemos Eu isso. sempre fiz, eu fiz isso com o Senhor dos Anéis, de sair correndo para ler o livro antes de assistir o filme, né? Sempre foi uma precaução aí. E dessa vez eu tava meio distraído e inverti a ordem e nesse caso eu não perdi. prejudicou. Não, eu achei que as duas versões têm o seu valor. Claro, né? A versão mais nova... Ficou lendo e lembrando dos atores, né? Aí você não, aí é inescapável, né? É inescapável, você não consegue mais pensar em outro. Mas eu tinha duas versões para imaginar, né? Ou para... E quem estava no seu imaginário? Foi a de 84. Foi a de 84. É a alma velha, né? Os atores meio Alma velha. Os atores meio anos 80, assim. O vilão lá, o Harkonnen, o Barão Harkonnen, que é o principal vilão lá, no filme de 84, ele é bem mais escrotão, assim. Tem umas bolhas meio pingando, assim, e tal. Nessa versão mais nova, ele é um pouco mais bem feito, assim. Não provoca a mesma repulsa, sabe? Então, por isso que eu gosto do outro lá. Mas vale a pena, tanto o filme quanto os livros, o livro quanto os filmes, as versões diferentes, eu acho que é bem, faz todo sentido, né? Excelente. E é isso. Bom, nono filme aí da nossa lista, 1984, agora sim é o ano do livro, ou do filme, aliás, né? O nome. E o nome do filme e do livro, 1984. É interessante, vocês vão lembrar que o 1984 é um livro que foi publicado em 49, 48 para 49. E aí, né, para quem decidiu fazer o livro, fazer o filme aí, escolheu o ano de 84 justamente para editar o filme.
E é um filme bem interessante, cara. Também é uma atmosfera pesada, aquela história de distopia, né? Mais uma. Americano? É norte-americano. É norte-americano. É aquelas cidades destruídas, né? Aqueles refeitórios gigantes lá onde eles vão compartilhar as refeições, assim, que vão. O encontro que ele tem lá com a personagem lá, que também acontece num apartamento, às escondidas, e depois é descoberto porque tinha uma câmera e alguém denunciou tudo. Trouxemos 1984. Já falamos sobre ele. Já falamos. Já falamos. Canal. Já falamos sobre ele. O livro é obrigatório e O livro é sensacional. Então, aí assim, né? Esse é um caso em que eu acho que o cinema perde um pouco em relação ao filme, porque A ambientação. cara, e você imaginar isso tudo é bem mais interessante, né? Então, assim, entre livro e filme, o livro, nesse caso, é bem mais interessante. Mas, mais uma vez, tem muita fidelidade, né? Quem fez teve a preocupação de fazer um bom filme, e ele não... muitas até dos diálogos, as falas, as frases. Eu acho que né? a pior, não sei, né? Vou falar a Uhum. opinião. Mas eu acho ruim, né? Quando tem muita mudança, né? Sim. Do livro para o filme, né? Então, principalmente obras que fizeram sucesso, obras clássicas. Uhum. Como um diretor assim ousa mudar drasticamente É. ou colocar coisas novas em relação a uma grande obra, por exemplo. Tem que ter... Causa estranheza para mim. Quando é um livro que já tem muitos adeptos, muitos fãs, uma responsabilidade muito grande, né? Risco de dar errado, de ser boicotado, de ser execrado, as críticas ruins e tal. Então, realmente, tem muita preocupação em relação a isso. Então a gente já trouxe 1984, depois vocês procuram lá no nosso canal. Pode clicar aqui no nosso card e daí vocês acessam o episódio. Muito bem, legal. Que mais? Então, vamos lá. Décimo filme. E aí, aqui eu vou abrir uma discussão aqui, porque eu peguei o filme de 1992 do Drácula, de Bram Stoker, porque esse foi o que teve a maior intenção e é de fato aquele que se parece mais com o livro original, né? Com o Teve Drácula. adaptações, né? Esse teve muitas e muitas adaptações, né? Então, não sei se já fizeram uma conta, mas é uma das histórias mais retratadas, né? A primeira é de 31. Primeiro lá, que é o Bela Lugosi, né? Que é um ator húngaro que fez o Drácula. Mas antes disso, né, tem uma história interessante que tem uma adaptação para o cinema que não é autorizada do Drácula, que vocês conhecem como Nosferatu. Tem até um filme. Vocês conhecem o Nosferatu? Vocês fizeram uma cara de... Em 1924, um diretor alemão, o Murnau, ele queria fazer o Nosferatu, queria fazer um filme do Drácula. Só que a viúva do Bram Stoker não vendeu os direitos, não autorizou esse filme, né? E aí o que ele fez? Ele mudou de Londres para a Alemanha, né? Então, da Inglaterra para a Alemanha, mudou o nome de Drácula para Conde Orlok, mudou o nome de Jonathan Harker para Ruther, ou seja, ele ambientou um filme que era, né? Mudou todos os nomes dos personagens, mudou a estética e tal, mas a história é a história do Drácula, né? O Nosferatu. Tem um filme agora, concorreu nessa última edição do Oscar, uma nova versão do Nosferatu que eu assisti. E é excelente, viu? É aterrorizante, é um clima lúgubre. E é a mesma história do Drácula, só que agora já o próprio Nosferatu virou clássico na época e já tem vida própria, né? Mas essa versão aqui de 1992, que é com o Gary Oldman é o Drácula e o Keanu Reeves é o Jonathan Harker, né? É o personagem. E tem, acho que a Winona Ryder é uma das... É a Mina Harker, né? É excelente também e é muito
fiel ao E original. tem muitos filmes com adaptação, né? Entrevista com o Vampiro, por exemplo, né? Ele se baseia. O Entrevista com o Vampiro é baseado numa outra que eu até quase que eu coloquei aqui na lista, que é da Anne Rice, Ah, que é o Vampiro Lestat, né? Sim. Entrevista com o Vampiro, mas tem uns dos anos 70 ali com aquele Christopher Lee, nossa, Drácula é o que não falta, filme de vampiro. E tudo que tem de vampiro depois disso, com certeza, ganhou uma importância aí, imaginário popular. Tem uma corrida de montanha que acontece lá nos Cárpatos, né? Que é na Romênia. É a cordilheira lá da Romênia, né? E que a largada da corrida é no castelo do Drácula. Que legal. No Castelo Bran, né? E é muito louco, cara. Isso aí é uma das coisas para fazer na vida aí. Muito bem, fechamos então. Mais alguma coisa sobre Drácula? Ótimo. Seguimos adiante. Estamos chegando no fim, né? Tem mais 3 aqui. 11. 2001 a 2003, porque são 3 filmes que foram lançados, um em cada ano, a trilogia de Senhor dos Anéis. Esse é bom. Tanto o filme quanto o livro são excelentes, eu acho isso, tem muito fã. Há quem diga que é uma das melhores adaptações, né? Senhor dos Anéis é um negócio que tem muito fã, né? Tem muito nerd no mundo, né? Tem muito fã-clube, né? E esse é um filme que quando eu tava assistindo algum outro filme e vi a chamada para ele, eu já tinha lido o primeiro, a Sociedade do Anel, mas ainda não tinha lido os outros 2. E quando eu descobri que ia ser lançado, foi um que eu saí correndo para ler antes de poder assistir o filme. Lá em 2001. E assim, é muito fiel. Tem algumas pequenas exceções. Tem uma coisa que eu até depois escrevi sobre isso, fiz uma discussão, uma mesa redonda sobre isso, é que tem um personagem que é bem interessante, que não aparece, que tá no livro e não aparece no filme, que é um cara chamado Tom Bombadil. É um personagem que mora na floresta, lá no começo do Senhor dos Anéis. E eu lembro que quando eu assisti o filme pela primeira vez e passou as etapas ali, e passou da hora do Tom Bombadil aparecer e ele não apareceu, eu fiquei indignado. Então, isso acontece. Retira personagens, falas, histórias. Mas justo esse, né? Não é possível, tal, não sei o quê. E aí depois, bom, a escolha do diretor, né? O Peter Jackson, é aquela história, não cabe tudo, e aí ele tirou esse cara completamente. Tem uma outra discussão lá sobre a elfa, a Arwen, né? Que é representada lá pela Liv Tyler, que no original não é ela, é um outro elfo chamado Glorfindel, é um outro cara lá que não tem nada, obviamente, né? Não tem a mesmo envolvimento com o Aragorn, né? Que é o cara que depois vai se tornar o rei. Precisou trazer um romance. Teve que trazer uma historinha de amor. É a crítica do meu filho. Exatamente. Exatamente, cara. Mas, né, funcionou, né? Claro. E é a Liv Tyler, então tudo bem, a gente desculpa qualquer outro seja. E é o clássico do cinema também, né? É um clássico da literatura e do cinema. O Senhor dos Anéis, o terceiro, o Retorno do Rei, foi os 3 do cinema. e ele saía em dezembro, né? Saiu no dezembro de 2001, depois... O terceiro, acho que até hoje é o que ganhou mais Oscar. É o recordista de Oscar. A trilogia inteira, com certeza, sim, porque cada um deles ganhou 7, 8. É excelente, excelente, muito bem feito. E tem o anterior, Hobbit, né? Também. Sim, o filme, o livro anterior, cuja trilogia foi lançado depois, mas não é do mesmo nível. Não é. Ali tem muita diferença, ali o pessoal taca o pau mesmo, porque realmente tem muitas questões ali, né? Número 12, aí você também pode falar bastante sobre isso, né, Neifer? Você já assistiu esse filme aí? 2004 foi lançado o Troia. E esse aí, cara, pode perguntar pra qualquer um. É que o Troia, na verdade, a gente também é aquele negócio que a gente tá falando, lógico que a gente vai criticar, né? Aham. Mas o Troia não é baseado na obra, né? É baseado na história. Eles pegam. E é Troia, não é Ilíada, né? Não vai basear na Ilíada, né? Então, não, mas é realmente. A base é, lógico, né? Lógico que é inspirado, claro. Mas é lógico que tem falhas.
Falhas grandes, né? Esse é um dos filmes em que tem aquelas falhas de filmagem, né? Em que mostra o Aquiles assim, aí tem um avião passa lá no céu, assim, lá atrás. Eu lembro que você falou que gostou muito porque apareceu o bumbum do Brad Pitt ali. Não foi isso? Você tinha falado. Falei, eu deixei escapar? Pô, cara. Devia estar delirando nessa época. Não, tem muitas mudanças, eles fizeram muita mudança, muita troca. Ah, o primeiro que ele elimina completamente o aspecto mitológico da coisa, né? Não se fala sobre os deuses, né? É só o que acontece na guerra mesmo, né? Até aí é uma... Você queria o The Rock como... outra coisa, Aquiles. o Brad Pitt como Aquiles, isso é Você queria realmente quem? lamentável, né? Você escolheria aí? Pô, o The Rock? Eu acho que não sei, ele tinha cabelos louros, não tinha? Eu não lembro da descrição do Aquiles. Sim, é verdade. Isso é um cara, né? Mas tudo bem, né? Funcionou aí, vendeu bastante, mas a comparação aí realmente é. Por exemplo, né, eu lembro de uma coisa bem interessante que é o Heitor, quando quando eles estão lutando, o Aquiles e Heitor, ao redor da fortaleza, dos muralhas de Troia, né? O Heitor sai correndo covardemente, né? Assim, naquele momento eles fogem do Aquiles, no livro, na Ilíada. E aqui não, né? Aqui ele é corajoso o tempo todo e tal. Então, assim, são muitas pequenas coisas que você muda ou... A gente discutiu lá isso, né? Eu Ilíada já. A gente discutiu sobre isso. Ele era um herói muito bravo, né? Muito corajoso, né? Aham. É que era duro lutar com aquilo. Mas não era um semideus, né? Assim, não era do mesmo nível. Realmente teve essa questão aí. Muita gente fala, né? Sobre essa parte, né? Mas Heitor é um dos meus personagens preferidos. Com certeza. Ele é muito... Em última análise, coragem. a Ilíada é sobre ele, né? Então, assim, a tragédia de... Termina com Heitor. a morte dele, né? A tragédia de... Porra, que spoiler. Ah, tô brincando. Olha, cara, esse aí então tem quantos? 2.700 anos o livro, cara. O poema, né? Mas assim, então esse aqui eu coloquei de sacanagem. Tem essa questão de que ele não tinha pretensão de ser fiel ao livro, né? Mas vale pela curiosidade. Mas é assim... É um bom divertimento. Se você também não vai ler Ilíada, vale a pena, né? Você vai conhecer a história lá da Guerra de Troia. Né? Sim. Que foi retratado na Ilíada, né? Eu acho que é um ótimo divertimento, né? Tem o Orlando Bloom aí, né? Poderia ser melhor, né? Poderia ser melhor. Mas é aquela história, né? Daria pra... foi feito por Hollywood pra ser um filme de Hollywood. Sucesso na época. Sim. Campeão de bilheteria. Eu já assisti mais de uma vez, né? Assim, é um filme divertido, é entretenimento. Critica, mas... Vale como gosta. é que nem Corinthians, né? Aquela desgraça lá. Bate, mas gosta. Vai lá. E aí, por último, nossa última... Falando de galã, depois do bumbum do Brad Pitt, a gente não pode deixar de fora o Léo. O nosso querido Leonardo DiCaprio com o Grande Gatsby, 2013. Livraço e filme bom. Gostou do filme? Gostei do filme. Poxa. Gostei do filme. Bastante interessante. Assim, ele... o filme já tem um enredo e uma história que é muito atraente, né? Que é muito... que te prende muito por essas relações assim da alta sociedade, de alguém que quer entrar, participar das festas, né? E aí quando faz um filme que retrata tudo isso, fica realmente muito bem feito. E o Leonardo DiCaprio é um ótimo ator, né, cara? Não. É incontestável, né, cara? Eu gosto do Brad também. Também gosto, mais ou menos. Não, eu acho o Léo melhor. O Léo. O Brad e o Léo. Meu Deus, eu sabia que ia acabar assim. Não, o Leonardo DiCaprio é o melhor ator. Eu acho. Tem lá Mas A Ilha do Medo. Putz, filmaço. Mas tem muito filme bom com o Brad também, né? O Tarantino gosta dele, né? Então tem lá o Bastardos Inglórios, mas tem Seven, Sete Pecados Capitais. Filmaço. E aquele elenco é maravilhoso. Não, é verdade, são ótimos. Então é uma bela adaptação, né? Tem umas coisas assim que, por exemplo, você tem que adaptar certas coisas também, né? A trilha sonora do filme é uma trilha mais moderna. não né? tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer, né?
Mas eu li recentemente Grandes Esperanças, de Charles Dickens. Dickens. E Gatsby se baseou em Grandes Esperanças, Uhum. basicamente. É um enredo semelhante, Uhum. né? Uhum. E tem adaptação de cinema também. Uhum. Várias, 4 adaptações de cinema de Sei. Grandes Esperanças. E a última também é bem legal, mais É. moderninha. Assistiu? Assisti. Ah, Vale a pena. pô. É a mais fiel, será? Não assisti as outras, né? Ele falou, não, ele fala que eu dei uma pesquisada, fala que a anterior é mais fiel, né? Mas eu assisti a mais nova, mas é muito interessante isso. Aham. E o enredo é semelhante desse menino que entra na sociedade, Sim, aí sim, aquela sim. história de Sim. Dickens, né? Aham. Vamos trazer Dickens aqui também. A gente trouxe, né? Trouxe Conto de Natal. o conto de Natal, exatamente. Exatamente. Tá. Christmas Carol. É isso aí. E é isso, né? É uma lista concisa, obviamente tem muito mais coisa aí que Você prefere, Flávio, assistir filme ou ler livros? depende da fase, depende da cerveja que você tomou antes, depende do humor. Assistir filmes, a gente. Claro que é uma. Você aprende muito, né? Cinema, sétima arte, né? Uhum. Você aprende muito e tal, mas é uma. Requer menos esforço, né? É muito mais É mais passivo. É muito mais cômodo. Mais claro. passivo, né? Claro que sim. É muito mais rápido, é muito mais resumido, você consegue usar vários sentidos ao mesmo tempo, então às vezes uma cena, né, alguém caminhando em algum local, você consegue mostrar o que no livro você levaria páginas e páginas. Se fosse lá o nosso amigo Proust, lá em Busca do Tempo Perdido, uma cena de 5 minutos levaria um volume de 500 páginas, né, para escrever. Então, ela tem um recurso muito mais. Chega a ser covardia comparar, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar com olhos diferentes, assim, com coisas que se complementam, assim, como a música, Música. como as artes plásticas, né? E o interessante é você pegar os temas que normalmente partem da literatura e que vão influenciar nessas coisas. Mas o jeito que a gente tá fazendo aqui esse episódio, eu gosto bastante de ler a obra e depois assistir o filme, para ver esse contraste, né? Eu falei que a minha visão, eu gosto também de ver a visão das pessoas, do diretor, né? Sim. Como ele fez. Então eu sempre busco referência. Você tava Sim. falando de Nárnia, né? O que a gente fez? A gente leu todos os 7 livros de Nárnia, eu e o filho. Depois, mas a gente lia um quando só tem 3 adaptações de cinema e são 7 livros, né? Então 3 livros foram adaptados para o cinema só. Parece que a Netflix comprou os direitos. Provavelmente deve virar série, né? E daí a gente terminava o livro que tinha filme e assistia o filme. Daí foi muito bacana, porque a gente começava a comparar, deu vida aos personagens. Então eu consegui ver isso no meu filho, que é aquela visão mais infantil, né? E eu acho que pra gente é a mesma coisa. Se a gente lê um livro, aquele livro que a gente gosta, a gente conseguir ver uma adaptação, é interessante pra gente ver um outro ponto de vista, né? Claro. Porque aquele ponto de vista nosso é só nosso e tá dentro só da nossa cabeça. Mas você quer ver uma coisa? Sem querer, a gente acaba influenciado e, por exemplo, eu não li ainda e não assisti o filme e eu tô ensaiando, mas eu já sei que eu vou ser influenciado, né? Porque a gente já sabe quem é o ator, por exemplo. O Iluminado, do Stephen King, que é o Jack Nicholson, né? Então esse é o filme, tá lá pra assistir, tá no meu watchlist ali, né? Filmes a assistir e tal. Mas eu não quero assistir esse especificamente antes de ler o livro. Deve ser um baita livro. Porque, Stephen King é sensacional, né? E aí eu nem assisto o filme e nem leio o livro, entendeu? A gente tava falando backstage aqui do Conta Comigo, né? Conta Comigo, que é outra adaptação de 1986, né, produção? A gente viu, tem? 1986 é um conto de Stephen King, tem muito cinema, né? Opa. Nossa, It, a coisa. Isso. Nossa, tem um monte. Esse aí eu assisti e não li. Talvez é o cara mais adaptado. Provavelmente é, porque ele produz muito também, né? Hã? Qual do carro? Não é o Não, esse aí é o Roberto Carlos, né? Erasmo e Roberto a toda por hora nas curvas disso. Mas é isso, cara. Então essas coisas vão se entrelaçando, não dá pra separar uma coisa da outra e não tem resposta, não. O que você gosta mais, né? Hã?
Cristino Carro Assassino. É isso aí, meu. Isso, Eu não vou ler o livro nem esse. isso é lá do B total, hein, cara. Pula o carro assassino. Mas It a Coisa é um livro. Sim, sim. It a Coisa é um Sim. pedrada, deve ser umas 1000 páginas. Sim, sim. Ele é sim, fantástico, né, o King? Ele é... Então esse aí é um que eu tô Eu acho segurando. que vale a pena fazer isso, né? Aham. Particularmente, eu não gosto de ver filme Uhum. antes de ler o livro. Uhum. Então, eu não gosto porque eu acho que polui muito a cabeça, o imaginário. Mas chega uma hora que já é tarde. Você já assistiu muita coisa. Deturpa um pouco o imaginário, mas fazer ao contrário eu acho que vale muito a pena. Podendo. Você consegue tirar muitas conclusões e às vezes fisgar coisas que você não fisgou lendo, né? Sim, sim, sim. Maravilha! Mais um episódio aqui do Notas de Rodapé Podcast. Então a gente recomenda aqui todos os livros que a gente citou, obviamente. E depois deixa nos comentários aí o que você achou sobre os livros, o que você achou sobre os filmes. E coloca pra gente aqui, qual é a melhor adaptação do cinema da literatura? Coloca aqui a sua opinião, que para o Flávio é Troia, justo por conta daquela cena fatídica do Brad Pitt. Rolando na areia. A milanesa. Nos vemos no Valeu. próximo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.